Então, gente, vamos lá, ó, resolver essa questão aqui simples, né, essa questão fácil, que ela só quer saber mesmo a questão do conceito de escala. O que é o conceito de escala? Vamos lá? Olha só, letra A. É a relação não proporcional. Não proporcional, anotem bem esse nome. Entre o mapa e as suas variações gráficas. Gente, relação não proporcional. Existe uma proporção sim, ou seja, vai existir uma proporção entre o mapa e as variações gráficas. Isso que é a escala, ou seja, essa narrativa está errada. Alternativa B é a medida da área dos mapas e cartogramas em geral. Gente, a escala é a medida de mapa. Ele está me dizendo que a escala vai ser o tamanho daquele mapa, os centímetros daquele mapa ou da realidade, ou representação da superfície terrestre. É claro que é da superfície, ou seja, a escala não está me dizendo que é o tamanho do mapa, e sim da superfície, tá certo? Ou seja, 1 centímetro no meu mapa vai equivaler a alguma distância na realidade, na minha superfície terrestre, tá certo? Ou seja, essa alternativa está errada. Alternativa C indica a proporção, olha só, indica a proporção entre uma área da superfície e a sua representação em um mapa. Perfeito, tá certo, tá tudo correto. Mas vamos analisar as outras alternativas. Alternativa D aponta a relação de equivalência entre as áreas de um mapa e suas projeções cartográficas. Aponta a relação de equivalência, olha só, equivalência entre as áreas de um mapa e as suas projeções cartográficas. Essa alternativa está querendo dizer, basicamente, que a escala é somente algo relacionado com o próprio mapa, não tem nada a ver com a superfície terrestre, não tem nada a ver praticamente com a representação da superfície terrestre, certo? Então, assim, essa alternativa está errada, tá bom? Até agora, a alternativa C é a mais correta. A alternativa E representa o conjunto de orientações cardeais de um mapa, cartograma ou planta. Gente, o que representa o conjunto de orientações em um mapa, na verdade, é a rosa dos ventos, é o norte que você coloca lá. A escala ela não serve para isso, a escala não serve para orientar. Lembrem-se bem daquela nossa última aula que eu falei para vocês sobre os outros principais elementos de um mapa, que eu tinha sobre a orientação, que no caso eu vou ter o norte, por exemplo, ou a rosa dos ventos que vai me orientar. No caso, a escala ela não vai me orientar no sentido do mapa, mas sim vai me orientar no tamanho da minha realidade, certo? No tamanho da minha superfície, que é o que está representado aonde? Na alternativa letra C. Indica a proporção entre uma área da superfície e a sua representação em um mapa. Tá tudo correto aí, tudo certo. Então, a alternativa correta é a letra C. O Enem adora esse tipo de questão, tá bom, gente? Cuidado com essas questões. Existem algumas pegadinhas nela, tá certo? Tenham cuidado com isso, tá bom? Gente, olha essa outra questão aqui que eu trouxe para vocês. Uma questão bem excelente também, uma questão ótima. Nível de Enem também sobre o conceito de escala, tá certo? O mapa ao lado apresenta o detalhamento do arquipélago do Havaí, lá nos Estados Unidos, Havaí. Podemos afirmar que trata-se de um mapa de escala grande, se compararmos com o mapa de todo o Oceano Pacífico. Gente, lembra que eu falei para vocês sobre escala grande e escala pequena, certo? A escala grande é aquela escala que eu tenho uma menor área representada, que o meu denominador é maior e eu tenho maior nível de detalhamentos. E ele está dizendo que é uma escala grande se comparada com o mapa de todo o Oceano Pacífico. Gente, para eu representar todo o Oceano Pacífico em um mapa, eu vou precisar de uma grande área, de uma área extensa, ou seja, porque é uma área enorme na minha realidade. Ou seja, eu precisaria de uma escala menor, com menor número de detalhamento. Ou seja, este item está correto. O arquipélago de Havaí está sendo representado, ele está com uma escala grande, se comparado com a escala pequena de todo o Oceano Pacífico, tá certo? Olha essa alternativa 2 aqui, esse item 2. Temos nesse mapa um exemplo de escala gráfica. Cadê a escala no mapa? Vamos verificar aqui onde é que está a escala, olha só. Observando aqui todo esse mapa, eu verifico que a escala está aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Geralmente, nos mapas, vocês podem perceber que a escala sempre vem nessa posição aqui, ó. Geralmente é nessa posição. Lá no cantinho, porque não é uma informação principal. É apenas uma informação para auxiliar vocês ou qualquer outra pessoa que esteja vendo o mapa sobre a representação daquele mapa, das informações daquele mapa, tá certo? Olha a escala aqui. Lembra que eu falei para vocês que a escala numérica é somente números. Aqui tem mais que números. Tem números, tem essa barrinha aqui, ó, que está representando a escala. Ou seja, é uma escala do tipo gráfica. Ou seja, esse item está correto, é uma escala gráfica. Se fosse escala numérica, seria com somente números, tá certo?
Nada de traços, nada de gráficos, somente números. Ou seja, aqui é uma escala gráfica. Esse item está correto. Item número 3. O nível de detalhamento seria maior se aumentássemos a escala cartográfica. O nível de detalhamento seria maior se aumentássemos a escala cartográfica. Olha só, se eu aumento a escala, se eu me aproximo mais ainda da superfície terrestre, eu vou ter um maior detalhamento, um maior número de detalhes daquele mapa. E assim eu consigo ter uma maior quantidade de informações daquela superfície, daquela área. Ou seja, está certo esse item. O nível de detalhamento vai ser maior se eu aumentar a escala, se eu me aproximar mais ainda da superfície, tá certo? Então, a alternativa correta que eu tenho, olha só, itens 1, 2 e 3 estão corretos. Alternativa correta, letra E, certo? Pessoal, olha essa outra questão que eu trouxe para vocês como exemplo do cálculo de escala. Essas últimas duas questões que a gente fez foi só a prática do conceito de escala, certo? Foi uma coisa mais fácil, mais simples, certo? Só que, como eu falei para vocês, a escala não é somente texto. Escala também a gente precisa usar a matemática, precisa calcular a escala para que a gente possa saber a escala do mapa, tá certo? Olha essa questão aqui bem simples também e para a gente aplicar um pouco mais sobre esse conceito de escala. Esse cálculo da escala. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 quilômetros. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros. O que nos permite concluir que a sua escala cartográfica é de... Gente, olha só. Quando vocês estiverem fazendo a prova de vocês, é muito importante que vocês primeiro leiam a questão. Primeiro leia a questão, tá? Em um segundo momento, vocês irão compreender e interpretar a questão, para que vocês possam verificar as informações, os dados que a questão dá para você, para que você possa chegar até a sua resposta. Ou seja, esses são os dois principais passos quando vocês estiverem fazendo a prova de vocês, para que vocês possam compreender e até mesmo ter um maior sucesso nessa questão, tá certo? Olha só, vamos lá novamente. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia cuja extensão é de 15 quilômetros. Opa, tá em quilômetros. Eu já sei que isso é a distância o quê? Real, a distância real. É o meu Dzão, tá certo? É o Dzão. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros. Olha só, no mapa, o mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros. Eu tenho aí o meu Dzinho. Aqui, ó, tá aqui. Dzinho, certo? O Dzão, ele é 15 quilômetros, certo? Deixa eu anotar aqui, ó. 15 quilômetros. E o Dzinho é o quê? É 10 centímetros, tá certo? Lembre que eu falei para vocês. Aqui ele está em quilômetro e aqui está em centímetro. Unidades diferentes, tá certo? Ou seja, eu vou precisar converter uma delas para alguma unidade para que eu possa trabalhar somente com uma. No caso, vamos converter a distância real do mapa de quilômetros para centímetros. Lembra aquela dica que eu dei para vocês? Se eu estou em quilômetros e quero ir para centímetros, eu adiciono 5 zeros. Mas se eu estou em quilômetros se eu estou em centímetros e quero ir para quilômetros, eu reduzo, eu vou retirar 5 zeros ou 5 casas decimais, tá certo? Olha só esse exemplo aqui. Então ele me diz que o Dzão é 15 quilômetros, que é a distância real. E o Dzinho, que é a distância no mapa, é 10 centímetros, tá certo? Gente, vamos lembrar qual é a fórmula da escala? Ó, escala, tá aqui a escala, ó. Escala é igual a Dzão, esse D maior aqui, ó, sobre Dzinho, tá certo? Esse é o cálculo da escala, tá ok? Olha só, agora vamos jogar as informações que eu tenho na questão nessa fórmula. Tá aqui. Primeiro vamos converter, aliás, né? Vamos converter logo aqui esses valores. Eu vou apagar aqui esse valor que eu anotei, certo? Vou apagar aqui. Vamos lá. Olha só. 15 quilômetros, lembrando para vocês lá aquela questão da conversão, eu só adiciono aqui 5 zeros. Olha só que eu vou passar 5 casas decimais de quilômetros para centímetros. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Adicionei 5 zeros ou 5 casas decimais, tá certo? Então, esse é o meu Dzão, tá certo? É a minha distância real, que está em quilômetros, que agora eu converti para centímetros, tá certo? Ok, então a escala, jogando essa fórmula na escala, certo? Eu tenho aqui, ó, escala é igual a... Aqui eu tenho um valor de
1.500.000 centímetros, tá certo? 1.500.000 centímetros sobre a distância do mapa, que é quanto? 10 centímetros, tá aqui, ó. Uma dica rápida para que a gente possa fazer uma divisão, qual é? Você vai cortar os zeros do denominador e do numerador. Tá aqui, ó. Quantos zeros tem em relação ao numerador e ao denominador? Quantos zeros eu tenho? Só um zero. Tá aqui, ó. Eu corto esse zero aqui, com esse zero aqui, e terei o quê? 150.000 dividido por 1. Dá exatamente 150.000. Ou seja, a nossa escala é, aqui já convertida, é 150.000. Esse é o nosso valor da escala. Logo, significa dizer que 1 centímetro no mapa está para 150.000. 150.000. Está aqui. Isso está representado em qual alternativa? Alternativa letra B. Então, significa dizer que a escala desse mapa é 1 para 150.000. Viram como é simples, como é fácil? É simples, gente. Basta aplicar a fórmula. Você pegou as informações que a questão dá para vocês, jogou na fórmula, você vai ter a sua escala. No caso, é 1 para 150.000 da nossa questão, tá certo? Outra questão. Bora mais uma questão para a gente praticar, para a gente ficar aí fera, craque, para que a gente possa, para que vocês possam, né, ter um grande sucesso na prova de vocês, para que vocês possam ter um grande sucesso lá no Enem quando vocês estiverem fazendo, tá certo? Então vamos praticar mais uma questão aqui para fixar melhor esse conteúdo de escala, tá certo? Olha só, considere as duas escalas a seguir representadas. Eu tenho aqui a escala A e a escala B. Então ele quer a seguinte coisa, assinale a alternativa correta. A escala A, olha aqui a escala A é do tipo gráfica e a escala B é do tipo numérica. Tá correto isso, conforme eu falei para vocês? Não, não está. Lembre-se, a escala numérica somente números. A escala gráfica eu vou ter alguma representação gráfica, como é o caso aqui, ó. Ou seja, essa alternativa está incorreta, está errada. A alternativa A está errada. Alternativa B, as duas escalas possuem as mesmas propriedades. Ora, mas se a escala A e a escala B são diferentes, como que elas terão as mesmas propriedades, né? Elas podem até representar a mesma distância, mas possuem propriedades diferentes, tá certo? Elas são diferentes, tá certo? Então, essa alternativa está errada, está incorreta. Olha só outra opção aqui, outra alternativa C. A escala B contém erros, pois deveria estar em centímetros. Está certo? Está correto? Claro que não está correto. Por quê, professor? Porque a escala gráfica, como eu mostrei para vocês, ela pode sim ser representada em quilômetros. No caso da escala numérica, que é aqui a escala A, ela precisa necessariamente ser representada quase que exclusivamente em centímetros, para uma melhor interpretação dos mapas. No caso da escala gráfica, eu posso sim colocar em quilômetros. Como por exemplo aqui, ó. Aqui ele está me dizendo que 1 centímetro no mapa vai equivaler a aproximadamente aqui 50 quilômetros na distância real, tá certo? Ou até mesmo aqui pode representar 100 quilômetros na distância real, tá certo? É isso que a escala gráfica pode passar. E ela pode sim estar em quilômetros, tá certo? Então a alternativa C está errada, está incorreta. A alternativa D, só me sobrou ela. Vamos ler ela aqui. A escala A também poderia ser representada como 1 para 1 quilômetro. Será se está correto? Será se isso é verdade? Lembre-se o que eu falei para vocês. 1 quilômetro, gente, na hora que a gente vai converter, certo? Colocar os 5 zeros. Se eu vou passar de 1 quilômetro para centímetros, eu faço o quê? Eu adiciono 5 zeros. Eu ando 5 casas decimais para frente, né? Olha só. Eu vou colocar 5 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho o que aqui, ó? 100.000. Ou seja, eu converti de 1 quilômetro para centímetro. Significa que 1 quilômetro equivale a 100.000 centímetros. É o que a escala está me falando? É. Olha só. 1 centímetro equivale a 100.000 centímetros, que é a mesma coisa que 1 quilômetro. Tá aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa que 1 quilômetro. Ou seja, a alternativa está
correta. Alternativa letra D é a correta. A escala também pode ser representada como 1 para 1 quilômetro, tá certo? Gente, olha outra questão aqui, bem simples, uma questão bem fácil também, para que vocês possam aplicar esse cálculo da escala, vocês saberem um pouco mais como calcular a escala para poder chegar nessa informação importante dos mapas, tá certo? Olha essa questão aqui. Um mapa de escala 1 para 300 mil, 1 centímetro no mapa equivale a 300 mil centímetros na realidade, certo? 1 para 300 mil, apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Dessa forma, a correta distância entre esses dois pontos na realidade é... Olha só, essa questão aqui, ele já dá praticamente grande parte das informações. Ele já lhe dá a escala. A escala aqui, ó, é 1 para 300 mil. Vamos anotar aqui, ó. Escala 1, tá aqui a escala, 1 para 300 mil. 1 para 300 mil. Tá aqui. E ele me diz também que a distância no mapa, certo? Entre os pontos A e B, que é o Dzinho, é 15 centímetros, tá certo? 15 centímetros. É muito importante que durante a prova de vocês anotem essas informações para vocês se organizarem melhor e poder jogar isso na fórmula de vocês, tá certo? Ou seja, está dizendo aqui que é 15 centímetros, tá certo? E ele está querendo saber a distância real entre os pontos A e B. Qual é essa distância? Certo? É o que ele quer saber. Pronto, está aqui. Ele já deu logo de cara a escala para vocês. Novamente, vamos relembrar aqui qual é a fórmula da escala. A escala é igual a Dzão sobre Dzinho, certo? Olha só, vou dividir aqui a tela para a gente ficar melhor, certo? Então, ele já deu a escala. O que é a escala aqui? Ó? É 1, transformando em fração, é 1 para 300 mil. Tá aqui, 300. 300 mil o quê? Centímetros, tá certo? 1 para 300 mil centímetros. Ou seja, a questão inteira ele está dando para vocês as informações em centímetros. Atenção que, conforme as opções, no final da questão a gente vai ter ainda que converter de centímetros para quilômetros, tá certo? Tá aqui, escala tá aqui. A escala, substituindo aqui, ó, o E aqui, gente, aqui, ó, olha só, ele já dá para você a escala, que é 1 para 300 mil, tá certo? E aí, agora ele quer saber a distância real, tá certo? Eu tenho aqui o Dzinho, que é quanto? 15 centímetros, tá certo? Sobre o Dzão, que é o que eu quero descobrir, tá certo? Ou seja, isso aqui nada mais é do que uma regra de 3 simples, tá certo? Olha só. Então, aqui a gente vai ter 1 está para D, que vai ser, ó, D igual a 300 mil vezes 15. Professor, é um número muito grande, vou precisar de uma calculadora na hora. Não, você não vai. Por quê? Olha só, desconsidera todos esses zeros aqui. Vamos multiplicar só 15 vezes 3, tá certo? 15 vezes 3 dá o valor exato de 45, tá aqui, ó, 45. Pronto, já sei o valor multiplicado entre 15 vezes 3. Agora é só o quê? Adicionar esses outros 5 zeros aqui, ó. 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. Essa é a distância real, a distância na minha superfície, tá certo? Que é quanto? 4 milhões e 500 mil centímetros. Mas eu preciso converter isso para qual? Para quilômetros, tá certo? Então, olha só, convertendo eu vou fazer o quê? Eu vou retirar 5 zeros. Eu vou voltar 5 casas decimais. É só cortar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E assim, a distância real do mapa, a distância real da superfície terrestre é quanto? 45 quilômetros. Viram como é simples, como é fácil calcular a escala? Tá aqui. Esse é o meu resultado, que está representado em qual alternativa? Alternativa letra B. 45 quilômetros. Essa é a distância correta entre os pontos A e B. Viram como é simples, como é fácil? Então, esse é o principal ponto do cálculo da escala, gente, que vocês precisam lembrar sempre, principalmente na hora de fazer a prova de vocês, tá certo? Gente, olha outra questão aqui muito interessante para a gente resolver. Questão de vestibular, viu? Questão da Unesp, lá de São Paulo, tá certo? Para que vocês possam resolver, para entender um pouco mais essa questão da escala, como calcular a escala, tá bom? Olha só, a escala cartográfica define a proporcionalidade entre a superfície do terreno e sua representação no mapa, podendo ser apresentado de modo gráfico ou numérico. Olha só, ele me traz um exemplo dessa escala.
que no caso é a escala gráfica, tá certo? Ele trouxe uma escala gráfica. A escala numérica correspondente à escala gráfica apresentada é o que ele quer nessa questão é que você converta de escala gráfica para escala numérica. Isso também é bem simples. Vamos mostrar para vocês. Olha só, é simples. Basta você observar o intervalo que está sendo demonstrado, está sendo apresentado lá na escala gráfica. Olha só o exemplo aqui. 615, 0, aí de novo 615, 1230, 1845. O que significa isso? Isso significa que 1 centímetro no mapa equivale a exatamente 615 quilômetros na distância real, tá certo? Ou seja, a realidade ela foi reduzida 615 quilômetros, tá certo? Para poder caber no meu mapa. Ou seja, aqui eu tenho 0 a 615, certo? Mais 615 quilômetros, 1230, mais 615 quilômetros, 1845. Tá vendo a questão da escala? Ou seja, esse aqui é o intervalo. 1 centímetro no mapa equivale a 615 quilômetros na distância real. Por que quilômetros? Porque é o que a escala está me dizendo aqui, ó. Que a unidade está em quilômetros, tá certo? Então ele quer saber qual é a escala numérica correspondente a essa escala gráfica. É bem simples. É só fazer uma conversão de quilômetros para centímetros. Quantos quilômetros é mesmo a minha escala gráfica? Que ele está dizendo aqui, ó, 615, que é o intervalo, 615, tá certo? 615 o quê? Quilômetros, certo? Então, quanto é esse valor em centímetros? É só lembrar daquela questão que eu falei para vocês. Passar de quilômetros para centímetros é só colocar 5 casas decimais, tá certo? Ou 5 zeros. Olha só, 615 é igual a, colocando os 5 zeros aqui, depois do 5, tá certo? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. Esse é o meu valor da minha escala numérica. 61 milhões e 500 mil, certo? Então, a minha escala numérica vai ser o quê? 1 para 61 milhões e 500 mil, tá certo? Mil o quê? Centímetros. Porque eu converti de quilômetros para centímetros, tá certo? Então, é 1 para 61 milhões e 500 mil centímetros. Isso está representado em qual alternativa? Alternativa letra E. Essa é a alternativa correta da questão. 1 para 61 milhões e 500 mil centímetros, tá certo? Se eu fosse converter essa escala gráfica para a escala numérica, seria dessa forma, tá bom? Gente, então vamos só revisar o que nós vimos nessa aula de hoje. Olha só. Hoje nós vimos um pouco mais sobre a escala, que é um outro importante elemento presente nos mapas, tá certo? O que é a escala, a importância dessas escalas, tá certo? Para que a gente possa compreender um pouco mais os nossos mapas, para entender melhor os mapas, tá bom? Entendemos também a diferença entre escala gráfica e escala numérica, que é essa questão que a gente acabou de fazer, que retrata um pouco sobre essa diferença. Viram como é simples, como é fácil, né? Diferenciar da escala gráfica da escala numérica. A escala numérica, como o próprio nome fala, somente números. A escala gráfica irá ter alguma representação gráfica daquela escala, tá certo? Falamos também sobre a diferença entre a escala grande e a escala pequena. A escala grande, eu vou ter o quê? Maior número de detalhes, tá certo? Eu me aproximo mais da realidade, da superfície. Escala pequena, eu vou estar mais distante da superfície e menor número de detalhes, tá bom? Lembrando que a escala grande eu vou ter um denominador menor. E na escala pequena eu vou ter um denominador maior, tá bom? E aprendemos um pouco mais sobre o cálculo da escala, que é formada a partir da fórmula. Escala é igual a dzão, que é a distância real na superfície terrestre, sobre dzinho, que é a distância em centímetros. Esse é o cálculo da escala, tá bom? Gente, então eu agradeço bastante a vocês pela atenção em mais essa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o conceito de escala. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre esse conteúdo voltado para a cartografia. Pratiquem os exercícios, leiam o material e até a próxima aula. Tchau!